Legal, pessoal. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar seguimento aqui a mais uma sessão da trilha de visão computacional, aqui na sessão do César, né? E trago aqui para vocês o tema visão computacional para o monitoramento nutricional, né? Queria compartilhar um pouco com vocês hoje, um pouco da minha trajetória de pesquisa, envolvendo esses dois mundos aí, né? Tanto a parte de nutrição, monitoramento nutricional, quanto com a parte de visão computacional também. E aí, compartilhar com vocês como é que foi essa trajetória, né? Então, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. Espero que gostem aí da história que eu vou contar para vocês. Eu sou Nicolas Freitas, sou bacharel em Sistema de Informação, mestre em Informática Aplicada. Também desenvolvo na área mobile também há mais de 5 anos. E desenvolvi alguns projetos durante esse tempo, né? O GoNutri, que vocês vão conhecer hoje, e o Ken Game, que é voltado para o público autista, né? Para a parte de aprendizado, interação, enfim, todo esse universo que gira em torno do autismo. E o GoNutri é o que está com foco aí na parte de nutrição, com visão computacional, que mais para frente vocês vão conhecer um pouco melhor. Já desenvolvi pesquisa na área de Analytics, visão computacional, Deep Learning, e nas horas vagas gosto de andar de skimboard, para quem não conhece. É aquele surf que você pega na beira da praia, né? Quem é de Recife sabe muito bem que tem muito tubarão, então não dá para entrar muito no mar, né? E atualmente estou como coordenador pedagógico na César School também. Então aqui é só para vocês me conhecerem um pouco melhor, né? E antes de começar, eu queria, né, fazer uma pergunta que eu acho que aqui é bastante óbvio, pode ter gente já desse universo aqui de visão computacional, mas assim fica a pergunta, né? Vocês sabem o que é visão computacional? E aí, quem quiser interagir no chat aí, dizer sim, não, já ouvi falar, assistir a apresentação anterior do Vitor e o pessoal. Então, se vocês quiserem aí colocar no chat, fica à vontade. Mas assim, quando a gente fala em visão computacional, hoje em dia fica mais fácil, né? Talvez de você saber mais ou menos o que é que está relacionado, né? Hoje a gente tem muitas aplicações que trabalham com essa tecnologia, seja no nosso smartphone, seja algum aplicativo que a gente utilize também com os filtros. Então, ou até mesmo aplicações como reconhecimento facial de pessoas, né? Como a gente viu há pouco aqui na apresentação do Vitor, do time dele. Então, hoje em dia está bastante difundido essa temática, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo projetos que vêm trabalhando com esse tema, né? Então, eu faço essa pergunta mais para refletir, mas por quê? Porque quando eu comecei, lá em 2015, pouco se tinha conhecimento sobre esse tema, né? Então, para mim, quando eu fui apresentado, né, eu comecei a pesquisar sobre essa temática, não tinha muita referência. Então, tinha poucas coisas a respeito. Na época já tinha alguns algoritmos e aplicações para reconhecimento facial, mas se resumia basicamente isso. E aí foi quando uma disciplina da faculdade, né, na época eu estava cursando sistema de informação, com a disciplina de projeto com o professor Jones Albuquerque, algum de vocês acredito que possa até conhecer ele. Eu cheguei para ele, professor, eu quero fazer um projeto inovador, um projeto diferente, quero fugir do padrão, né? E aí ele veio com esse questionamento para mim, né? Imagina saber a quantidade de nutrientes da sua refeição pela câmera do celular. Exatamente assim, da mesma forma. Chegou de supetão e jogou. Eu, na hora, né, a minha primeira reação foi: o que esse professor está falando? Que viagem é essa, professor? Como assim? Tirar foto, câmera, reconhecer alimentos? Como assim? Para quê? Como? Né? Eu acho que era a principal pergunta. Então, no primeiro momento, a minha reação foi essa, né? Como assim? Né? O que é que ele quis dizer com isso? O professor Júnior, para quem conhece, é um professor bem visionário, traz ideias bem mirabolantes que ajuda a gente a refletir bastante sobre as tecnologias que estão por vir, né? E naquela época, 2015, como eu falei, um pouco se falava sobre esse tema, né? E aí, parando para pensar um pouco melhor, amadurecendo as ideias, eu comecei a ver por que não, né? É tão simples o processo, é só ter uma aplicação. Na época eu já desenvolvia para mobile, então era só tirar uma foto e acontecer alguma mágica aqui no meio, né? Para poder reconhecer quais são os alimentos e ia dizer para a pessoa quais são, né, os alimentos e os valores nutricionais daquele alimento. Bem, a lógica é bem simples, né? Então,
A gente acreditou que era possível e tangível de ser feito, né? Então, na época, montei um time, compartilhei, todo mundo, poxa, que ideia massa. Vamos montar startup e vamos ficar milionário. Então, aí, já foi direto ao ponto. A gente pulou um monte de etapa aí, não fez entendimento de problemática, mal entendia sobre a tecnologia, já foi direto montar uma startup. E aí foi quando surgiu o GoNutri, né? A cara maravilhosa, que meu UX design era muito bom. Então ele já botou um slogan aí, uma logo, e de cara, na época, tava rolando a Campus Party aqui em Recife, e a gente foi. E aí a gente não tinha quase nada. Vamos construir um MVP? Vamos construir um MVP. Na época, a principal referência que eu tinha de algoritmo de reconhecimento de imagem era os algoritmos de reconhecimento facial. E é o que foi que eu fiz. Na época, se eu não me engano, era o Hackascade, do Viola Jones. Eu peguei esse algoritmo, que era especializado em reconhecimento facial, e disse, não, vou reconhecer algum alimento com esse algoritmo. E aí consegui adaptar, mexer os pauzinhos, e aí fiz o MVP do que viria a ser a primeira versão do GoNutri. Né? E aí, basicamente, se resumia essas 3 telas. A gente tinha a tela que chamava câmera, você tirava a foto, reconhecia uma maçã e dizia, essa maçã tem tanto de caloria, tanto de proteínas, carboidratos e por aí vai. Era horrível. Essa primeira versão, mas assim, quando a gente conseguiu fazer, a gente, né, ficou super feliz na época, mas assim, analisando em retrospectiva, era uma coisa feia de se ver. E foi com isso, com esse MVP, que a gente foi lá para Campus Party, para a sessão lá de startups, vamos atrás de investidor, né, pensando em 1.001 ideias para colocar esse projeto para frente. Na época a gente era muito, a gente não tinha tanto entendimento assim, não só de negócio, né, quanto da parte também de recursos tecnológicos para poder fazer isso. A gente achava que com esse MVP a gente ia conseguir um investidor e depois ia ser mil maravilhas, né? Mas a gente percebeu e aí adquiriu experiência, né? Isso foi uma grande experiência para a gente, para mim, para todo o time que participou, que não era bem por aí, né? A experiência Valente ficou em 4º lugar lá, mas assim, a gente tem um grande problema pela frente, nossa, quase que não sai, que era reconhecer alimentos através de imagem. Quando a gente fala de reconhecimento de imagem, hoje em dia existem vários tipos de problemas complexos que envolvem, né? Eu acho que o mais difundido deles, que hoje em dia temos bons algoritmos e abordagens que trabalham, é o reconhecimento facial, o reconhecimento de pessoas. E a classe de alimentos, a classe de problemática que a gente estava atuando, que era alimentos, comidas, era uma classe bastante complexa. A gente não tinha noção nenhuma disso, né? E a gente precisava entender um pouco melhor o que era a nossa problemática. A gente precisava entender o que era o nosso problema. E aí foi quando a gente deu alguns passos para trás, né, depois desse evento, e a gente começou a amadurecer, e eu coloquei algumas metas para o desenvolvimento desse projeto. Eu coloquei ele como meu objetivo de pesquisa. Afinal de contas, eu tinha que terminar a graduação, né, então eu coloquei ele como meu objetivo final. E a partir disso eu comecei a me aprofundar um pouco mais, primeiramente sobre a problemática, né, que eu estava atuando. Como envolvia questões nutricionais, de alimentação e tal. Então, eu percebi que existia um problema que podia ser resolvido através dessa proposta de solução. Então, foi aí que a gente viu que tinha um problema da obesidade. Né? Primeiramente, a gente fez uma sondagem local aqui no Brasil e percebeu que era, de fato, uma problemática latente e que ainda é, né? Então a gente fez todo um aprofundamento, viu que a obesidade está relacionada à questão do alto consumo de alimentos industrializados, baixa prática de atividades físicas e que houve um aumento significativo nos últimos 13 anos em relação à obesidade, né? Chegando aí a quase 70% da população. Então, acima do peso, né? E quase 20% com índice de obesidades elevados. Então, a gente percebeu que ter uma alimentação saudável estava relacionada a encontrar um equilíbrio na maneira de se alimentar. Então, a gente viu que nossa solução, através da aplicação com reconhecimento de imagem de alimentos e tal, se encaixava nessa problemática. E que não era uma problemática só nossa, né? Aqui do Brasil. Era uma problemática que envolvia um aspecto global. Então, trazendo esse dado aqui da OMS, que mapeia o índice de obesidade relacionado aos países no mundo todo, ele classifica aqui através dessas cores, né, uma das cores mais quentes, onde tem um índice mais elevado de obesidade. Os índices em verde são que tem a mais baixa taxa de obesidade. Aqui na África a gente tem o inverso da obesidade, que é a subnutrição. Então, por isso que ele está
está aqui em tom mais esverdeado, né? Então, era perceptível que isso era um problema não só local aqui no Brasil, que estava aqui no intermédio nesse panorama geral, né, global, mas que a gente precisava atuar. Então, a gente viu, né, deu essa validade em relação à problemática e viu que, de fato, fazia sentido seguir com essa ideia, né, com essa proposta. E aí eu comecei a aprofundar um pouco mais sobre os contextos em torno da visão computacional. Então, aí nessa minha trajetória de pesquisa, eu comecei a procurar entender o que é visão computacional de fato. E aí eu comecei, né, a partir do processo de entendimento do que é uma imagem, né? Porque, afinal de contas, quando a gente trabalha com visão computacional, um algoritmo de aprendizagem de máquina que trabalha para esse fim, ele vai aprender um determinado padrão. E no meu contexto, esse padrão era uma imagem, que é um dado não estruturado, né? Dados estruturados são dispostos em tabelas, banco de dados. Imagem, vídeo, áudio, são dados não estruturados, então que não tem um padrão bem definido. E eu precisava entender como é que era esse padrão, né, estabelecer, fosse reconhecido pela máquina. Então eu vi que a iluminação era um fator que contribuía para a aquisição dessa imagem. O tipo do material que a gente estava trabalhando também, no nosso contexto de alimentos, também influenciava, porque existem vários tipos, formatos, tamanhos de alimentos. Então a gente precisava entender como poderíamos padronizar ou trazer classes de alimentos que pudessem embasar a nossa pesquisa para a gente poder validar também o aspecto técnico. E a acessibilidade da câmera, que diz respeito à qualidade que vai ser adquirida aquela imagem. Então, a gente precisava ter todo esse entendimento do que é uma imagem para, de fato, seguir para os próximos passos relacionados aos algoritmos de reconhecimento. E aí o processo de classificação, né? Que envolve algumas etapas. A gente sabe que, para poder, como eu falei, né, para a gente poder ter um entendimento do que a máquina está aprendendo, a gente precisa destrinchar um pouco aí como é esse aspecto. Então, num fluxograma aqui bem simples, basicamente, o que é que acontece, né? E aí já levando em consideração outras aplicações que envolvem visão computacional. A gente tem uma imagem, nessa imagem a gente vai passar por um processo de extração de características, então a gente vai ter algoritmos que vão reconhecer essas características principais, então são os padrões que reconhece dentro dessa imagem, aqui no exemplo de uma maçã. Ele vai representar essa imagem através de uma grande matriz numérica, onde cada número aqui, né, aqui está bem pequenininho, mas cada número dessa matriz representa um pixel da imagem, e é justamente esses padrões de pixels que vai fazer o desenho do que é a imagem. Então, é a variação de pixel que estabelece isso, e a partir dessa variação de pixel que vai acontecer o aprendizado. E aí, no final, a gente tem uma classificação ou qualquer tipo de output, dependendo do algoritmo que a gente utilizar na nossa aplicação. Então, aqui, no exemplo simples de classificação, ele vai dizer se isso aqui é uma maçã, se é uma melancia, uma laranja, e por aí vai. Então, basicamente, aqui o pipeline de classificação, de maneira bem resumida, seria esse, né? A extração de características, padrões da imagem, representação dessa imagem no formato que a máquina compreenda aqueles padrões, e no final, né, vai sair a classificação daquela imagem. E aí, beleza, aqui eu tive um entendimento mais consolidado do contexto de visão. Mas aí tem um outro contexto que eu precisava aprofundar um pouco mais, que é a parte de aprendizagem de máquina, né? Que aí, claro, eu ia precisar de um aprendizado, precisava ter uma inteligência por trás, capaz de aprender sobre esses padrões e conseguir inferir padrões posteriores, né, para poder, de fato, conseguir reconhecer outros alimentos. Então, como é que é esse entendimento, né? Eu trouxe esse diagrama aqui que é bem conhecido aí para quem é da área de inteligência artificial, machine learning e tudo mais, que ajuda bem a entender como é que é cada caixinha dessa. Por muitas vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Que inteligência artificial, machine learning, deep learning, é tudo farinha do mesmo saco. Na realidade mas depende da abordagem. E aí eu acho interessante conceitualizar bem o que é cada um. O conceito de inteligência artificial surgiu há muito tempo, né? De hoje não. Hoje pode até estar mais difundido, ser um assunto bem, bem alto, mas não é de hoje que surgiu esse tema. A inteligência artificial vem de muito tempo atrás, aí, por volta de 1950, anos 50 aí mais ou menos, já surgiu esse conceito de inteligência artificial, que nada mais é do que dar capacidade de raciocínio humano a uma máquina. Então, basicamente, é fazer com que
uma máquina possa executar algum trabalho realizado por um humano. Isso é uma inteligência artificial. Mas, na época, muito se baseava em procedimentos programáveis. Então, ainda não tinha muito esse conceito de aprendizagem automatizada que o machine learning traz. Então, é uma coisa mais programada. Mas o conceito começou a existir, que era trazer uma habilidade humana ou qualquer coisa específica que o humano fizesse para uma máquina. Esse é um conceito geral do que seria inteligência artificial. E aí, após isso, surgiu, né, derivado disso, o conceito de machine learning, volta dos anos 80, 90, que de fato trazia uma aprendizagem automatizada. Então, tem algoritmos que aprendiam através de padrões, seja ele qual for, seja dados estruturados ou não estruturados, e a partir disso conseguiam reconhecer novos padrões que a eles fossem postos. Então, aí de fato existia toda uma estrutura, algoritmo especializado para que houvesse esse tipo de aprendizado. E por fim, né, mais recentemente, aí na última década, né, daí de 2010 para cá, surgiu o tema Deep Learning, que traz aí um aprofundamento dos conceitos de Machine Learning, no que diz respeito a uma compreensão melhor sobre o processo, né, de aprendizagem humana, né, através dos conceitos de redes neurais que estão estritamente relacionados à nossa capacidade de aprender, raciocinar e agir. Então, o Deep Learning traz esse aprofundamento, né, desses conceitos. E aí, claro, esse boom que deu, né, que vem crescendo cada vez mais desse universo de inteligência artificial, machine learning, deep learning, se dá muito pela questão da quantidade de processamento que hoje em dia a gente tem, né, disponível, e a quantidade de dados também. Apesar de dados ainda ser, dependendo da problemática que você for trabalhar, ser ainda um fator que atrapalha bastante aí nas pesquisas, né? A gente viu no exemplo anterior aqui, quem acompanhou, que eles tiveram que adaptar um pouco o dataset, constituir um dataset também para poder ter um melhor desempenho para a solução que tinha a ser desenvolvida. Então, basicamente, esse era o contexto, né? Em linhas gerais. E aí, como eu falei, né? Eu precisava ter um entendimento de como é que funcionava o cérebro humano. Afinal de contas, eu pretendia utilizar os algoritmos de Deep Learning, né, que é o estado da arte, é o que vem sendo utilizado nos últimos 10 anos. E eu entendi que o Deep Learning, os algoritmos que estavam relacionados à visão computacional, estavam estritamente ligados a um entendimento sobre neurônios artificiais, redes neurais, e isso estava estritamente relacionado ao nosso sistema biológico, nossas conexões biológicas, e que tinha algumas paridades, né? Então, um neurônio biológico, da maneira geral, ele é composto, como é que se dá, né, nosso processo de comunicação, como é que nossos neurônios se comunicam. Então, a gente tem um neurônio que se comunica com o outro através de dendritos e axônios. Então, todo o processamento que é feito de um neurônio para outro perpassa por essas etapas. Então, o neurônio biológico ele vai ter esses componentes principais, né, os dendritos, núcleo, axônio e tudo mais, eles vão se comunicar através de uma sinapse, né, que é uma conexão entre um neurônio e outro, e cada sinapse, né, é onde é passado os dados, né, as informações de um neurônio para o outro, e assim passado em escala. Esse mesmo conceito é trazido para dentro do contexto computacional, e aí é quando a gente consegue ter essa paridade, né? Então, quando a gente tem esse entendimento, como é que funciona o cérebro humano, a gente consegue replicar em algum nível, claro, talvez não totalmente similar, como é que se daria um processo de aprendizagem de uma máquina, né? Simulando esse mesmo conceito, né? Então, trazendo para o contexto, né, de um neurônio artificial, de uma rede neural artificial, a gente tem esse mesmo procedimento, essas mesmas etapas. A gente tem as entradas, né, que são os nossos dados, que pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, enfim, qualquer tipo de dado. A gente vai realizar um processamento, que é o aprendizado que vai ser feito através do reconhecimento dos padrões daquele dado ou daquela entrada, e isso vai gerar uma saída, que no caso aqui vai ser o nosso output, vai ser uma classificação, vai ser uma regressão, vai ser uma inferência sobre um determinado dado, vai depender do contexto e da solução que a gente esteja implementando. Então, aqui tem um exemplo do que seria um neurônio artificial, que nada mais é do que uma função matemática que vai ter uma entrada, um processamento, e esse processamento vai gerar uma saída, um output. E aí o conjunto, né, desses neurônios artificiais é o que se dá o nome de rede neural, que nada mais do que a junção de vários neurônios artificiais desses,
que são inspirados na nossa compreensão do cérebro humano e que são projetados para reconhecer padrões e são compostos por vários neurônios, como eu falei. Dentro do aprendizado profundo, a gente tem essa mesma característica, essa mesma estrutura, mas traz um diferencial. A gente tem um aprendizagem, quando a gente fala de aprendizagem profundo, né, o Deep Learning, ele se refere a uma classe específica de redes neurais e se comporta por um processamento em várias camadas. Então, ao invés de a gente ter uma camada só de processamento, a gente teria várias camadas de processamento. E aí, cada camada dessa seria responsável por adquirir um conhecimento ou aprender um determinado padrão. No meu caso aqui, né, que eu utilizei na pesquisa, os padrões eram imagem de alimento. Então, ora, uma camada poderia aprender sobre como é o formato, outra poderia aprender os padrões de cor e textura, e por aí vai. Então, é assim que se dá o aprendizado, né? O aprendizado das características daquela imagem. E no final ele vai dizer para mim, através daquele conhecimento que foi gerado, daquele aprendizado, e pela inferência que eu fizer de novos dados, se aquilo ali é uma laranja, uma maçã, uma banana, ou qualquer tipo de alimento. E aí uma das redes mais utilizadas são as redes convolutivas, as CNNs, que são utilizadas especificamente para esse contexto, né, de dados não estruturados como imagem, vídeo, áudio e por aí vai. Numa abordagem mais recente, utilizada na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com alguns algoritmos relacionados à segmentação de imagem, porque eu percebi que detectar apenas o alimento não era suficiente para a resolução da minha problemática. Eu precisava saber exatamente onde aquele meu alimento está, para assim eu poder ter uma inferência melhor sobre o volume e, consequentemente, ter uma inferência sobre o valor nutricional mais assertivo, né, mais específico daquela refeição. Então, eu comecei a aprofundar um pouco mais sobre esses conceitos, né, de segmentação de imagem. E aqui tem uma diferenciação, né, sobre quais são as classes que são abordadas dentro desse contexto de visão computacional. A gente tem a classificação, no qual, no final, ele vai dizer quais são os objetos que estão naquela imagem. Então, por exemplo, ele vai dizer, não, nessa imagem aqui eu tenho maçã, eu tenho banana, nessa imagem aqui eu tenho um rosto feminino, eu tenho um rosto masculino, ou uma criança, enfim, ele vai fazer essa classificação só do que tem na imagem. Na detecção, além da classificação, ele vai fazer essa caixa, né, delimitadora ao redor do objeto que foi detectado, então já traz um reconhecimento mais especializado. Na segmentação, ele é ainda mais especializado ainda, ele vai dizer exatamente quais são os pixels que estão relacionados àquela imagem, e onde é que eles estão. Então, ele consegue ter esse desenho exatamente onde é que está cada objeto, no caso aqui, os alimentos. Isso aí dá um poder melhor a gente de processar e ter uma assertividade no reconhecimento e no cálculo, né, dos nutrientes que tem naquela refeição. E aí, nesse contexto, a gente tem dois pontos, né, a segmentação semântica e a segmentação de instância, que se diferenciam. A diferença entre um e outro é bem sutil, né? A segmentação semântica, ele consegue juntar, ele considera uma mesma classe de objeto como um único valor, né? Então, por exemplo, maçã, ele classifica aqui de verdinho como uma única coisa. Na segmentação de distância, ele classifica cada um dos objetos separadamente. E isso permite que a gente tenha um reconhecimento ainda mais especializado, e foi o que eu utilizei no mestrado para poder ter esse entendimento sobre quais são os alimentos que estavam ali na minha imagem. E aí foi quando surgiu aqui a versão 2.0 do GoNutri, né? Aquela versão lá que a gente tinha a primária, aquele MVP, se transformou na nossa versão 2.0, dado todo esse amadurecimento, todo esse entendimento que foi construído, né, durante esse tempo. Aí durou um tempinho, tá, gente? Isso aí não foi do dia para a noite, então durou algum tempo. Aí eu usei tanto na graduação quanto no mestrado, então foi por volta de 4 a 5 anos de pesquisa até chegar nessa versão 2.0, que eu consegui alcançar no mestrado, e que trouxe uma arquitetura mais robusta, né, dado todo o amadurecimento que tive durante esses anos. Também surgiu várias referências também que fundamentaram ainda mais a pesquisa. E aí tem o desenho aqui da arquitetura, né, no qual a gente tem aqui toda a parte offline, que é a parte de treinamento. A gente utilizou o Keras e o TensorFlow como base para poder gerar o aprendizado e utilizar os algoritmos de visão computacional, né? Constituímos uma base de dados também de alimentos para poder fazer o treinamento. Então, foi difícil encontrar um dataset de alimentos locais, porque a ideia era trabalhar com alimentos daqui. Então, a gente teve que constituir na pesquisa um próprio dataset a partir disso.
E isso deu bastante trabalho. E aí, a partir disso, a gente constituiu o nosso modelo de treinamento, validando com 5 algoritmos diferentes, né? Foi o FCN, o SegNet, ENet, DeepLab V3 e o Mask RCNN, que é um dos mais difundidos na área de reconhecimento de imagem e segmentação. Então, todos esses daqui são dessa mesma classe de algoritmos. E aí eu fiz uma validação entre eles para saber qual melhor se dava, né, dentro do contexto de problema que eu tinha. Então, eu fiz essa análise, essa comparação para saber qual deles poderia atender melhor a demanda que eu tinha para a minha problemática. E no final, né, o Mask RCNN e o FCNN foram as duas redes que tiveram melhor classificação. Eu não entro muito em detalhe em relação a isso aqui, eu quis só trazer mais uma visão geral, mas já tem publicação, tem artigo, posso compartilhar com vocês e detalhar um pouco melhor sobre isso. E aí tem a parte de back-end, né, dentro aqui da nossa arquitetura, que faz toda a integração entre essa parte de treinamento com o front-end, que é a nossa aplicação mobile, né, para que possa ter essa conexão, né? Então, fazer toda a parte do reconhecimento através da aplicação. Então, a pessoa utilizar, né? Aí tem um pipeline aqui mais na frente que eu vou apresentar para vocês, que mostra como é que é o reconhecimento através da aplicação. Aqui eu só trago um consolidado dos alimentos que a gente utilizou, né? Eu fiz um levantamento aqui mesmo, né, com algumas pessoas locais no Brasil, para poder saber quais são os alimentos mais consumidos, dado que eu tinha um escopo de tempo para o desenvolvimento da pesquisa, eu não poderia contemplar muitos alimentos, então eu precisava escolher alguns deles, e aí eu fiz um levantamento para saber os que foram mais, que são mais consumidos, né? Então feijão com arroz aqui foi o que foi mais bem avaliado, seguido filé de peito de frango, ovo frito, tomate, café, queijo mussarela, macarrão, alface, ovo cozido e manteiga. Então, esses aqui foram os 10 alimentos mais consumidos. Então, a gente fez esse levantamento e seguiu com o reconhecimento desses alimentos aqui, visando ter uma fundamentação melhor aí da pesquisa. E aí, aqui as etapas, né? O fluxo da aplicação da versão 2.0 do GoNutri, né? Seguindo aqui o fluxo de tela, tirando foto do app, né? Essa imagem sendo enviada para um servidor que vai fazer o processamento dessa imagem, baseado no treinamento que foi feito anteriormente, e aí vai devolver para a aplicação qual foram os alimentos que foram reconhecidos. E aí a pessoa vai poder ver quais foram aqueles alimentos e assim conseguir ver os nutrientes e fazer um diário, né, um registro daquele que é consumido diariamente. Tem um vídeo aqui, né, não sei se vai sair o áudio, mas mostra basicamente, é bem curtinho, 1 minuto. Deixa eu só compartilhar aqui. Vocês estão ouvindo o áudio? Tá saindo o áudio aí para vocês? Massa. E aí, que coisa, hein? Você olha assim, essa versão e a versão 1, né, que foi o primeiro modelo aí, a primeira versão do GoNutri, você diz, poxa, que massa, que arretado. E, de fato, é um orgulho, né, a gente conseguir ter alcançado essa aplicação, que aí eu coloquei como propósito de vida mesmo, eu vou fazer, por mais que, né, sei lá, não dei lugar nenhum, mas eu vou fazer. E fiz. E dá um orgulho danado, né, de ver no final aí tudo isso e compartilhar. Não sei se vocês gostaram aí, depois vou dar uma olhadinha no chat aqui,
Mas basicamente foi esse. Nossa versão 2.0 do GoNutri trouxe essa cara, né? Com todo esse pipeline, desde o início do reconhecimento, mandando através da aplicação para um servidor, fazendo o processo de análise da imagem e devolvendo quais os alimentos para otimizar melhor aí o processo de registro, né, dos alimentos que são consumidos pelas pessoas, principalmente que faz dieta ou tem algum monitoramento alimentar. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Algumas amostras de alimentos reconhecidos através da aplicação. E percebam aqui o destaque, né? Que eu falei dos algoritmos de segmentação. Ele não apenas diz quais são os alimentos, mas também diz exatamente onde aqueles alimentos estão. Ainda não está 100%, né? Porque o modelo precisa ainda ser especializado ainda um pouco mais, ter mais alimentos para poder alimentar a rede e o aprendizado, consequentemente. Então, tem algumas imagens aqui que ele não consegue reconhecer, por exemplo, o feijão aqui. Mas percebo que a gente conseguiu alcançar um nível de acurácia bacana, que nesse caso aqui é diferente, né? A gente não mede só a acurácia do modelo em termos de precisão, de reconhecimento, mas também uma outra métrica que é mais específica para a parte de segmentação, que é o IOU, que é o Intercept of Union, que é a interseção sobre a união. Então, é quão próximo está o reconhecimento e a máscara que foi criada, né, que é essas cores aqui mais coloridas, sobre a imagem. Então, quanto mais em cima, né, mais certinho tiver, melhor esse IOU. Então, a gente teve um índice aí de 70%, que é bem significativo, né? A média aí gira em torno de 50%, 60%. A gente conseguiu acima aí do que tem no estado da arte, né, com 70%, com esses dois algoritmos, né, tanto o FCN quanto o MESH-RCNN, que são específicos para essa parte de segmentação. E aí teve um bom resultado. E a gente fez um benchmark com algumas aplicações de mercado, né? Afinal de contas, a gente não somos os únicos no universo que tem essas mesmas ideias. Então, eu fiz uma análise aqui também na minha pesquisa de mestrado, com outras aplicações similares, para saber, né, em relação a essas 10 imagens aqui, como é que ela se dava no reconhecimento. E aí o GoNutri, né, a aplicação desenvolvida, teve um bom desempenho em relação a essa classificação e ganha um destaque ainda maior, porque além de detectar, a gente também consegue segmentar, né, cada imagem. E algumas dessas aplicações se restringem apenas a detectar os alimentos. Então, a gente traz um plus nesse sentido também. Tá? Então, aqui tem esse benchmark, comparando imagem a imagem, como é que foi o desempenho e reconhecimento dessas 10 imagens aqui que eu apresentei para vocês. E algumas conclusões relacionadas à pesquisa, né? No final, a gente trabalhou com 9 classes de alimentos, né, utilizando as técnicas e métodos de aprendizagem profundo que apresentei aqui para vocês, e visão computacional também. E destaco aqui 3 contribuições que tivemos, né, em cima dessa pesquisa. A primeira delas, além da aplicação em si, né, mas a primeira delas é a constituição de um conjunto de dados de alimentos locais, que não existia, e eu tive que montar, utilizar algumas estratégias aí para conseguir aumentar o dataset. Então, isso aí foi uma das contribuições, esse dataset está disponível para que outras pesquisas possam utilizar também, né? Até dar seguimento a essa pesquisa também, outras ramificações. A precisão do modelo, como eu destaquei para vocês há pouco, a gente teve um reconhecimento bem legal, assim, significativo, né? E aí o benchmark da gente comprova isso também em relação a outras aplicações, como foi esse processo, né, de reconhecimento. Então, teve uma precisão, né, e também uma segmentação bem legal, e aí isso foi uma contribuição significativa. E a metodologia que a gente utilizou, né, que aqui eu não falei muito detalhadamente, mas foi um ponto positivo, né, a fazer essa análise comparativa entre vários algoritmos, ajuda a gente a ter um bom entendimento como é que nossa problemática, nosso contexto de problema, no meu caso, era um problema relacionado à imagem de alimentos, se comporta em cada um desses algoritmos. Porque, às vezes, esses algoritmos são específicos para algumas problemáticas, né? Então, quando a gente faz essa análise e consegue ter, claro, que isso demanda um tempo e um esforço maior, mas isso traz uma visão, um campo de visão amplificado sobre o comportamento daquele nosso dataset, daquela nossa problemática, com cada um desses algoritmos, e no final dizer, não, esse daqui foi o que conseguiu alcançar os melhores resultados. Então, em termos de pesquisa, essas foram as 3 principais contribuições. E aí, né, já chegando perto aqui do fim,
Vocês podem perguntar, e ficou milionário, né? Muita gente pergunta, e aí, né, a ideia de startup e tal, ficou milionário? Né? Acho que é uma pergunta assim que alguns podem perguntar. Ainda não, né? Infelizmente. Mas tive muitas conquistas durante essa jornada aí de 5 anos de pesquisa, né? Algumas publicações em revistas e congressos na área de inteligência artificial e visão computacional também. Participação em vários eventos, apresentando o projeto e as pesquisas, né? Como eu falei na Campus Party, Hack and Play, na própria Cesar School. E também dei uma entrevista para a Globo, né? Em 2019, quando eu participei do Hack and... Não, 2018, quando eu participei do Hack and Play, o pessoal estava cobrindo o evento e se interessou pelo projeto e eu dei uma entrevista lá, tá no YouTube. Quem tiver interesse lá é só dar uma pesquisada lá pelo tema Go Nutri, que vocês vão encontrar essa entrevista, foi bem legal também, foi uma experiência bacana. E é uma grande mensagem aqui que eu deixo para todo mundo, né? Talvez assim, o mais importante não é o fim, mas a trajetória que você trilha, né? Por vezes a gente, talvez, essa pesquisa aqui, até então, ela só está resumida ao MVP, né? O protótipo que a gente criou ainda não está no mercado, porque precisa ser feito alguns ajustes, algumas melhorias, tanto na aplicação quanto no algoritmo de reconhecimento dos alimentos. Né? Então, e aí eu preciso de braço para poder fazer isso, sozinho eu não consigo. Então, mas assim, já tem alguns registros, algumas publicações que a gente fez, e algumas validações também, e a ideia da continuidade com essa pesquisa também. Mas assim, é importante a trajetória, né? O quanto de coisa que eu consegui ter, né, de experiência e de amadurecimento sobre essa temática que me possibilitou estar onde eu estou hoje, ter o conhecimento que eu tenho hoje sobre esse tema, né? E aí, para finalizar mesmo agora, um bônus que eu trago para vocês, né, para quem quer seguir nessa carreira também, ou nessa área de pesquisa, ou se interessou aí por esse tema de visão computacional. Então, assim, essa trilha aqui de aprendizagem, né? Como eu sou professor, eu gosto aí de trazer esse contexto também. E aí, posso até compartilhar com vocês depois esse material e vocês dar uma olhadinha melhor. Mas, basicamente, aqui eu classifico em 3 níveis, né? Iniciante, intermediário e avançado, sobre cada ponto que você precisa aprender, né? Desde aprender sobre Python, né, até você conseguir integrar a sua aplicação, né, com o seu algoritmo de reconhecimento de imagem e constituir essa aplicação. Então, tenho vários materiais, referências sobre cada um desses pontos. Quem tiver interesse aí pode entrar em contato comigo, tá, que eu compartilho com vocês. E tem essa trilha aqui, que foi basicamente a trilha que eu cruzei aí nessa minha jornada de 5 anos de pesquisa. Eu perpassei por cada uma dessas casinhas até chegar onde estou hoje e continuar sempre estudando, né? Que a gente nunca deve parar, né? Então sempre há algo novo a se aprender e aperfeiçoar dentro das áreas que a gente segue de pesquisa. E é isso, pessoal. Agradeço aí a participação, né, a escuta de vocês. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, né, nesse tempinho final que a gente tem. Acho que há mais 5 minutinhos, né? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a pesquisa, sobre a aplicação, fica aí à vontade para responder. E aqui tem aqui alguns contatos meus, se vocês quiserem também entrar em contato. Beleza? É isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui para a plataforma. Massa. Quando lança o app? Boa pergunta. Como eu falei, né? Tem alguns pontos ainda a serem ajustados, não só na aplicação, né? Que a gente fez só um MVP do fluxo que eu apresentei para vocês. Então, a gente precisa ter algumas outras funcionalidades que não foram implementadas nesse MVP, assim como também aumentar, né, a robustez do algoritmo de reconhecimento. Como nossa classe de problema é alimentos, não basta apenas ter 9, né? Na pesquisa, a gente se restringiu a 9 alimentos. Então, a gente precisa aumentar um pouco mais aí esse modelo de aprendizado, né, para conseguir outras classes de alimentos incorporados a esse modelo, mas que a gente já tem, como eu falei, uma metodologia muito bem estruturada, que basicamente é só replicar ela e escalar para outras classes de alimentos. Aí, como eu falei, é mais uma questão de braço, né? Ter braço para poder desenvolver, fazer todas as validações necessárias para poder ter um modelo mais robusto e assim incorporar na aplicação e lançar, né? Acho que lançar apenas com 9 imagens não é suficiente.
Aqui caminhar para o doutorado, exato. Deixa eu ver mais se tem algum ponto aqui. Valeu, William. Falou aqui da qualidade dos slides. Deixa eu ver aqui. Larissa falou: a primeira alteração que você fez no MVP fazia o reconhecimento numa foto, com diferentes alimentos, ou apenas uma foto de um único alimento. Na primeira versão, a gente só reconhecia uma maçã. Nada mais, nada menos que isso. Então, naquela primeira versão que a gente achou que ia conseguir um investidor lá na Campus Party, ele só conseguia ir muito mal, tá? Era muito ruim mesmo, era péssimo. Eu não tenho nem registro assim em vídeo de como era. Porque, como eu falei, a gente fez uma adaptação de um algoritmo de reconhecimento facial. Ou seja, então, o algoritmo era especializado em reconhecer faces. Eu peguei aquele algoritmo, fiz aqui os meus ajustes necessários para que ele pudesse reconhecer uma maçã. E olha que uma maçã é uma classe de alimento bem simples. E aí, assim, foi um esforço gigantesco, mas a gente conseguiu montar esse MVP. Para essa versão 2.0, não. A gente já tem um algoritmo mais especializado para esse tipo de problema, e aí conseguiu ter uma melhor assertividade em termos de reconhecimento de cada alimento, e mais especificamente com a segmentação deles também. Né? Então, é importante destacar isso, tá? A gente tem algoritmos que trabalham para cada contexto desse que eu falei, né? A parte de detecção, a parte de reconhecimento, a parte de segmentação. Então, cada um tem um contexto de aprendizagem diferente. Deixa eu ver mais se tem algum ponto aqui. É isso? Mais alguma dúvida que vocês queiram trazer? Eu acho que já está quase no tempo, né? Até 13h45. Enfim, gente, queria agradecer, tá? A participação de vocês. E fico aqui à disposição, caso queiram trocar alguma ideia posteriormente. Tá aqui meus contatos, e-mail, LinkedIn, para a gente trocar. Eu gosto muito sobre essa temática de visão computacional e, como eu falei logo no início, fico muito feliz quando eu vejo cada vez mais projetos nessa área, né? Então, se ramificando e se difundindo bastante aí junto com toda a parte de inteligência artificial também. Tá? Então, gosto muito de trocar figurinhas. Inclusive, quero aí, se ele ainda tiver, Vitor, pessoal que apresentou anteriormente, quero trocar uma ideia também. Eu acho que, quem sabe, até contribuir na pesquisa de vocês. Achei bacana a proposta. E vamos embora. Fechou? É isso. Mais algum ponto? Sim. Quando tiver assim, alguma previsão de lançamento, aí divulga aí nas redes sociais também, tá, gente? A ideia é dar continuidade ao GoNutri e lançar ele com certeza no mercado. Então, vamos ver aí quando é que isso vai sair. Quando sair, eu compartilho com vocês.